Não tem jeito. Se você mora no Japão ou em qualquer lugar no mundo como estrangeiro, você tem que ter a habilidade de sobrevivência no dia a dia. E aqui no Japão, essa capacidade ela é chamada de seikatsuryōku. E, e traduzindo é praticamente aquilo mesmo, é a capacidade de sobrevivência no dia a dia. Mas o que será que está incluso nessa capacidade de sobrevivência do dia a dia? Praticamente, se você é estrangeiro, você tem que saber, você tem que entender sobre o sistema para que você nunca passe necessidade. Então, você tem que ter as capacidades básicas para poder viver no país onde você mora. Até no Brasil também, na verdade, né? Mas se você mora no Japão, é muito importante você saber o japonês, pelo menos o básico. Você tem que saber que tipo de serviço você consegue fazer, aonde você se encaixa no mercado de trabalho. E dependendo da sua idade também, o que você pode fazer para ganhar dinheiro. E dentro dessa capacidade de sobrevivência, eu não estou falando só o dinheiro que você recebe sobre trabalho também. Eu estou falando sobre a administração, estou falando sobre cuidar das suas crianças, dos seus filhos, você ter moradia, poder ter uma vida boa e poder comprar roupas para não passar frio. Então são conhecimentos que você precisa ter para ter uma vida básica onde você mora. E falando sobre finanças, né, como ganhar dinheiro, é muito importante você saber como você consegue dinheiro aqui no Japão. Se você tem dificuldade de achar emprego, então você tem que aprimorar o japonês para poder expandir a área que você pode atuar como profissional. E se você tem uma certa idade e não consegue ser contratado também, é muito importante você também saber o que você pode oferecer de trabalho. É só um exemplo, né? Talvez você não consiga mais trabalhar em fábrica, mas você consegue lavar louça, você consegue limpar uma casa. Então aqui você pode também entrar no ramo de limpeza. Você mesmo, usando as redes sociais, você pode divulgar o seu trabalho e conseguir ali fazer alguma coisa. Você pode começar a empreender fazendo carpinagem, ou você procura por empreiteiras que estão oferecendo serviços. E se você tem capacidade e facilidade de locomoção também, você pode ir atrás de regiões que tem mais trabalho para pessoas do seu estilo. Então, tudo isso é coisa que você mesmo tem que pensar como plano A, como plano B. Por exemplo, eu ganho dinheiro assim agora, mas se acontecer alguma coisa, eu vou para o plano B. Tudo isso tem a ver com essa capacidade de sobrevivência do dia a dia. E falando sobre controle financeiro, tudo que você recebe, você não pode gastar mais do que você recebe. Parece até óbvio que eu estou falando aqui, mas isso é muito importante. E também ao decorrer da vida, pode ser que aconteça também dos seus gastos superar o tanto que você recebe. A gente passa por muita dificuldade, às vezes a gente tem um cônjuge que trabalhava, por algum motivo deixou de trabalhar, então as dívidas começaram a surgir e acaba quebrando essa família. Isso é coisa que acontece também, mas se isso aconteceu, o importante não é focar no problema, você precisa de focar na solução. Então você precisa de verificar direitinho o que você está gastando a mais que pode economizar. Você pode parar de usar o cartão de crédito. Então essa parte de administração é a parte mais difícil, na verdade. É muito fácil ganhar dinheiro, mas é muito difícil administrar, principalmente quando envolve algum tipo de doença, né? E dentro também da administração é muito importante você ter uma vida mais simples, ter somente o que você precisa, viver somente com o necessário. E eu não tô falando que você não pode ter nenhum luxo, eu não tô falando que você não pode ter o seu hobby, mas a partir do momento que você deixa de pagar alguma coisa importante para comprar alguma coisa que você na verdade nem precisa, então quer dizer que o problema já começou aí. Então eu queria deixar esse recado para você, que se você é estrangeiro aqui no Japão, a sua vida já vai ser mais difícil do que o normal. Se você mora no Brasil, já é difícil como brasileiro, imagina morar em um lugar onde você não fala português, onde ninguém entende a sua língua, e se você não consegue se comunicar, você já está na desvantagem. Mais do que ninguém, você precisa da capacidade para você poder gerenciar, para você tomar cuidado com o seu dia a dia, para você poder viver. E isso a gente chama de seikatsuryōku. E esse seikatsuryōku, ele é muito interessante, é que mesmo quando você caiu lá no poço mesmo, e você percebe o que está acontecendo ao seu redor, ainda dá tempo de você poder exercer essa capacidade. Então, essa capacidade, ela entra como? Você vê direitinho os seus problemas e você organiza o que você pode fazer, o que não dá para fazer. Se for coisas de dívidas, às vezes você pode acionar um advogado.
Se for coisa de imposto, você vai ter que negociar com a prefeitura. Por mais que com a prefeitura é muito difícil algum tipo de negociação, mas é muito importante você colocar ali um tipo de lista e poder acabar com cada problema um por um. E essa capacidade de sobrevivência do dia a dia, ela tem a ver também com problemas em geral que envolve a sua vida. Então, vamos supor que você também está recebendo algum tipo de abuso, talvez o seu cônjuge é uma pessoa muito agressiva. Até essa capacidade de você fugir também, ela tem a ver porque você está protegendo o seu dia a dia. E o seu dia a dia tem a ver com a sua vida daqui para frente. E somente você que está sofrendo, e somente você, a pessoa que está sofrendo, que tem a capacidade de exercer isso. É somente você, a pessoa que está sofrendo, que consegue ir atrás das coisas, se for necessário, né? Tanto para pedir ajuda, ninguém pode pedir ajuda para você, é somente você que consegue.